Olá pessoal, vamos falar sobre a permeabilidade intestinal. No interior do nosso intestino nós temos como se fosse tipo uma camada muito fininha, que é onde estão as bactérias, o muco, uma grande parte, 80% do nosso sistema imunitário. E aquela camada serve como proteção, para quê? Para não absorvermos determinadas coisas, ou pelo papel do sistema imunitário, mas também para quê? Permite-nos absorver certos nutrientes. Mas há certas coisas no nosso intestino que nós não absorvemos, porquê? Porque temos esta camada, ou seja, estas células coladinhas umas às outras, que fazem com que isso não aconteça naturalmente. Quando há uma situação de permeabilidade intestinal, significa que o intestino está mais permeável, ou seja, a junção destas células está mais distante e faz com que hajam certas coisas que passam do intestino para a corrente circulatória. E quando estas coisas, estas proteínas, passam para a corrente circulatória, criam uma reação no nosso sistema imunitário. Lembre-se que 80% da imunidade está nessa zona. Quando há um desequilíbrio daquela zona, a resposta do nosso sistema imunitário qual é que é? É a inflamação. E por isso é que muitas vezes, quando absorvemos proteínas da alimentação, por exemplo, suponhamos uma situação em que a pessoa, por exemplo, come tomate, por exemplo, e não tem qualquer tipo de reação, e a determinada altura começa a fazer intolerância ou reação ao tomate. Muitas vezes isso significa que houve uma alteração no intestino, possivelmente uma permeabilidade intestinal, que faz com que, por exemplo, a proteína do tomate seja absorvida e o nosso sistema imunitário está a reagir contra aquela proteína, como se achasse que é estranha. Muitas vezes, a questão de inflamação, nós muitas vezes não associamos de onde é que vem, mas, por exemplo, dores articulares, por exemplo, ou um aumento do risco cardiovascular, tendências depressivas, muitas doenças autoimunes que se baseiam em inflamação, a grande maioria delas vem sempre de uma questão a nível intestinal. Eu falo, por exemplo, por pacientes que tenho na clínica, muitas vezes quando o intestino é muito bem tratado, a grande parte de inflamação, de análises alteradas, doenças autoimunes, desaparecem quando nós corrigimos a causa. Porquê é que eu falo na causa? Porque quando nós pensamos em permeabilidade intestinal, a pessoa muitas vezes pensa, deve ter uma alteração a nível de bactérias, o stress mexe com o intestino, mas na realidade ninguém fala do principal, que é a alimentação. A alimentação tem um papel muito importante na permeabilidade intestinal, porque se nós temos esta barreira que permite a absorção de nutrientes e em que acontece um bocadinho parte daquela pequena digestão de alguns alimentos, claro que se a pessoa tiver aquela zona toda inflamada porque faz uma má alimentação, tudo isto vai acabar por piorar. E má alimentação significa o quê? Processados, determinados farináceos, o glúten, por exemplo. O glúten é o tipo de proteína que nós não conseguimos digerir e é uma coisa que nos destrói completamente o intestino. Pessoas com permeabilidade intestinal, que já vão perceber quais são os sinais, são sempre mais sensíveis ao glúten. O que muitas pessoas indicam é, quando a pessoa está com o intestino inflamado, deve fazer mais fibra. E é exatamente o oposto que as pessoas têm que fazer, que é, não devem consumir mais fibra, porque a própria fibra, por vezes, pode inflamar o intestino, principalmente na pessoa errada. O ideal, muitas vezes, é baixar a fibra. Eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que fazem dieta carnívora e recuperaram completamente o intestino, simplesmente não fazendo qualquer tipo de fibra. Depende um pouco de pessoa para pessoa. Agora, os óleos vegetais, ou aquilo que lemos nas embalagens, emulsionantes, que normalmente destroem esta fina camada, são coisas, por exemplo, que temos que estar alerta, que nos destroem normalmente o intestino. Quais são os principais sinais de permeabilidade intestinal? 80% da nossa imunidade está no intestino. Se há uma tendência inflamatória, normalmente pessoas com problemas de permeabilidade intestinal vão se queixar do quê? Problemas de pele, um risco, por exemplo, de doenças autoimunes muito mais alto, há muito mais cansaço cerebral. Nós temos muito o sistema nervoso na zona do nosso intestino e que está ligado com a nossa cabeça. Há muitas pessoas que até, por exemplo, estão presas no intestino e sentem-se muito mais cansadas, muito mais ansiosas, muito mais irritadas, muito mais tendência depressiva. Tendência depressiva porquê? Porque é nessa camada que as bactérias produzem coisas que nos ajudam, por exemplo, para o nosso sistema nervoso. Agora, claro que uma pessoa com permeabilidade intestinal vai ter mais quê? Dor abdominal, queixa-se mais da barriga, pode ter tendência para ser mais preso do intestino ou muitas vezes mais solto. Enfim, existem vários sintomas, sinais que podem estar associados. Mas quando há uma tendência de inflamação, desconfiem sempre do intestino.
E muitas vezes aquilo que a pessoa necessita é algo, um combustível para melhorar essa fina camada do nosso intestino, que vai melhorar a imunidade e a absorção de nutrientes e não deixa que certas coisas passem para o sangue que começa a irritar o nosso sistema imunitário. A glutamina, uma boa glutamina, como o oliglutil da MJS-Med, pura, ajuda bastante. A glicina é outro aminoácido, por exemplo, que ajuda. Mas, claro, percebermos sempre qual é a causa que está por detrás da permeabilidade intestinal, especificamente daquela pessoa. Uma pessoa com esse tipo de problemas tem que ser bem orientada de uma forma personalizada e perceber aquilo que se está a passar. Espero que, pelo menos com estas informações, vocês consigam ter alguma ajuda.